Ok? Aqui estamos novamente pela graça do nosso Deus, depois de uma semana maravilhosa em Florianópolis, onde desfrutamos da ilha, mas também tivemos momentos especiais com alguns irmãos dos quais eu tive o privilégio de ministrar e servir durante alguns anos. E aqui estamos de volta em Belo Horizonte, pela graça de Deus. Muito obrigado por suas orações, né? Nós fomos seguros e retornamos em segurança. Amém? Amém? Glória a Deus. O tempo todo orando, né? Deus é fiel em todas as coisas. Amém? Se você pode, abra a sua Bíblia comigo nessa manhã, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias. Obrigado, Senhor, por seu amor incondicional. Te louvamos, te adoramos, te damos a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Espírito Santo, unge nossos corações, fale conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém? Ok, aqui em Marcos capítulo 9, interessante porque, né, um pai aflito leva seu filho, né, que tinha um problema, né, o filho era possesso por demônios, por espíritos maus, e desde a infância, né, ele era lançado no fogo, na água, espumava pela boca, era uma situação difícil, né, para o pai, para a família administrar. Mas sabendo sobre Jesus, ele leva aquela criança até os discípulos, e os discípulos não conseguem resolver o problema. Então Jesus, né, toma a frente, e Jesus fala: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco? No versículo 19. Então o pai fala: olha, com Jesus, se tu podes, liberta meu filho. E Jesus, a resposta de Jesus foi: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E o pai, em lágrimas, diz aí, então, o nosso versículo 24, e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Sabe, amados irmãos, fé é a certeza das coisas que nós não vemos e as convicções das coisas que nós esperamos. É verdade, como está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E a palavra de Deus fala que o meu justo andará por fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 35 a 39, né, nós falamos muito sobre esses versículos, né, que o autor fala: não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Né, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Mas o meu justo viverá por fé. Paulo fala a mesma coisa em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Né, ele fala: não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação do gentio, do judeu, de todo aquele que crê, né? Mas ele fala: o meu justo andará por fé. Uma fé extraordinária. Ele é o nosso título desta mensagem desta manhã. Uma fé extraordinária. É uma fé diferenciada. Uma fé que impacta vidas. Impacta a nossa vida e outras vidas ao nosso redor. Fé extraordinária, uma fé diferenciada, uma fé que faz toda a diferença em nossas vidas, que é uma fé extraordinária, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. É interessante porque pastor Steve falou uma vez que o que o homem fala o que está cheio no seu coração.
Por isso nós precisamos alimentar nosso coração com a palavra de Deus. Ele falou o seguinte, a Bíblia fala, mas o pastor Steve citando esse versículo, ele fala, o que alimenta o nosso coração é a graça. O que alimenta a graça é a nossa fé. O que alimenta a nossa fé é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, uma fé extraordinária é uma fé alimentada com a palavra de Deus. Uma fé que faz toda a diferença. Porque nós achegamos diante de Deus, achegamos confiantemente diante do trono da graça, como está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 16, na certeza de que Deus, ele se inclina para ouvir a nossa oração. E quando nós fundamentamos a nossa oração na palavra de Deus, expressa a nossa fé, a nossa convicção nas promessas daquele que pode fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Sabe, amados irmãos, esse pai dessa criança falou, perdão, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E Jesus libertou aquela criança. Jesus fez o que os discípulos não poderiam fazer, não podem fazer. Jesus resolveu a questão. Sabe, devemos confiar em Deus. E para isso nós necessitamos acreditar naquilo que nós colocamos diante do Senhor em oração. E para acreditar, nós precisamos alimentar nossa crença com algo sólido, que é a palavra de Deus. Isso é uma fé extraordinária. Muitos de nós, nessa manhã, estamos clamando, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Sabe, irmãos, se essa é a sua realidade hoje, busque orientação na palavra de Deus. Busque as promessas de Deus. Alimenta a sua fé. Alimenta a sua fé. Por causa da obra de Jesus na cruz, podemos sim esperar confiantemente em Deus. Se torna grande quando confiantemente esperamos em Deus. Porque isso traz um sossego aos nossos corações, de que Deus está no controle de todas as coisas. Na certeza de que nós colocamos diante do trono da graça todo o nosso depósito, como Paulo fala em 1 Timóteo. Né? Colocando todo o nosso depósito, a nossa fé diante do trono da graça. Uma fé diferenciada, alimentada com a palavra de Deus. A fé se torna grande quando nós confiantemente esperamos em Deus. Mesmo nos sentindo fracos, pequenos, em diversas situações, em momentos das nossas vidas, nós sentimos, né, incapacitados de mover, até de nos dar um passo em nossas vidas, por causa da fraqueza que estamos sentindo no dia a dia. Mesmo quando assim isso acontece, mesmo quando estamos sentindo sem fé, podemos orar como aquele homem, aquele pai daquela criança. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Não temos alternativa, amados irmãos, a não ser confiar em Deus, esperar em Deus, render-nos a Jesus Cristo confiantemente. O nosso socorro precisa vir do trono da graça. Jesus disse para aquele pai, no versículo 23, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo. Olha que impacto tem essa palavrinha. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível
ao que crê. Marcos 9, 23. Que essa semana você tenha essa frase na sua mente o tempo todo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Ah, você vai sonhar com a minha voz falando. Tudo é possível ao que crê. O que você está considerando impossível na sua vida hoje? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aquele pai não sabia mais o que fazer para curar seu filho. E ali estava a sua última esperança. Mas ele precisava de fé. E ele clamou: ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Ajuda-me. Jesus imediatamente atendeu o pedido daquele pai. E curou o filho dele. E o filho foi curado. Não podemos esperar que todas as nossas opções naturais e humanas se esgotem, para só assim buscar refúgio no Senhor, em nosso Deus. A nossa única opção e resposta é o Senhor, o nosso Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo. Deus é a nossa morada. Salmos 91, versículo 9, está escrito: o Senhor, pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Salmos 91, versículo 9. Deus é a nossa morada. O nosso alto refúgio. Esperemos, pois, confiantemente nele. Nele. Davi disse: esperei confiantemente em Deus. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Olha só que fantástico, né? Dessa passagem que alimenta a nossa fé. Davi está falando de algo prático que aconteceu na vida dele. Olha, eu esperei confiantemente no Senhor meu Deus. E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama e perdição e colocou meus pés sobre a rocha e me pôs um novo cântico, um novo louvor nos meus lábios. Muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor. Salmos 40, versículo 1 a 3. Davi está falando de algo prático na sua vida. E se aconteceu com Davi, acontece comigo, acontece com você. Nós somos filhos de Deus, pessoas nascidas de novo, lavadas pelo sangue de Jesus, somos parte da família de Deus, herdeiros com Cristo. E tudo quanto pedirdes em oração, disse Jesus, em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Oh, amados irmãos, às vezes vamos cair, vamos errar, vamos pisar na bola, feio. E assim, muitos de nós pensamos em fazer para merecer, em tentar dar nosso jeitinho para merecer o perdão de Deus. Mas nós sabemos que já somos perdoados. Dos seus pecados não lembro mais, diz o Senhor. Temos, sabe, a liberdade de viver hoje intensamente com Deus, como se nunca tivéssemos pecado na vida. Essa é a aplicação da obra consumada em nossas vidas, e é pela fé. Acreditando na palavra de Deus que a obra consumada foi, é e será eternamente suficiente. O sangue de Cristo para nos perdoar. Então nós deleitamos na graça de Deus. Somos perdoados. Sempre vamos nos encontrar as misericórdias do Senhor, que renovam cada manhã em nossas vidas. Jeremias diz: quero trazer à minha memória o que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança é que as misericórdias do Senhor renovam cada manhã. Está vendo? Essas passagens, a palavra de Deus, ela chega ao nosso coração, ela alimenta a nossa fé. E aí nós temos uma fé extraordinária, diferenciada, uma fé que faz diferença diante do trono da graça, que alegra o coração de Deus. Sem fé
É impossível agradar a Deus, Hebreus 11:6. E nós agradamos a Deus nos movendo pela fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. Então hoje, você pode, nós podemos ter uma fé extraordinária, diferenciada. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Nós podemos trazer à nossa memória o tempo todo a obra consumada por Jesus no Calvário. Jesus morreu a nossa morte. Ele ressuscitou, ele está vivo, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde intercede por nós como nosso advogado. 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2. Como nosso advogado. Lembra de Gênesis 18? O anjo do Senhor falou para Abraão que ele iria gerar um filho aos 99 anos de idade. E Sara, sua mulher, tinha 89 anos. Nós poderíamos, pensar como Abraão respondeu naquele momento. Abraão, ele olhou para Sara, 89 anos, é impossível disso acontecer. Mas, então ele olhando para Deus, ele fala, Senhor, quando é que a criança vai nascer? Isto é fé. Uma fé diferenciada. Uma fé extraordinária. Quando é que a criança vai nascer? Abraão creu e foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. O impossível do homem é possível para Deus. Era impossível na sua vida nessa manhã de domingo. Hoje, dia 22 de dezembro de 2024. O que você considera impossível na sua vida? Jesus diz para aquele pai, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para o nosso Deus. Deus pode fazer o seu impossível tornar possível neste dia, na sua vida. Amados irmãos, Jesus disse, vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. João 15. E qual? Jesus diz, outro mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Um amor incondicional, um amor que não exige nada em troca, um amor que perdoa, um amor que libera perdão, um amor que abraça um ao outro, mesmo quando o outro pisa no nosso pé, nos machuca, nós podemos perdoar por causa do sangue de Jesus que nos libertou, que nos, transformou e nos garantiu vida eterna com Deus. Então eu posso sim viver hoje, livre, sem culpa, sem condenação, perdoando e liberando, sendo perdoado e liberando perdão aos outros. Isso é fé, uma fé extraordinária, uma fé alimentada com a palavra de Deus. Uma fé que faz toda a diferença. Podemos hoje desfrutar do amor de Deus. O amor de Deus impactou nossas vidas no Calvário. Amor incondicional que nos faz nos mover com uma fé extraordinária, diferenciada e que não permite que desistimos de correr a corrida que Deus nos propôs, a corrida da fé. Uau, isso é fantástico, né? A obra consumada por Jesus há 2000 anos atrás nos proporciona hoje, dia 22 de dezembro de 2024, a viver livre, sem culpa, sem condenação, e nos movendo de fé em fé, nos olhos do autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Mateus capítulo 15, olha
comigo lá rapidinho. Mateus 15, versículo 22 a 28. Está escrito: E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Ó mulher, uma fé extraordinária, uma fé diferenciada, uma fé que nos faz manter perseverantes, sem desistir, mas clamando confiantemente diante do trono da graça. Uma mulher que não aceitou as murmurações dos discípulos do Senhor Jesus. O interessante é a intrepidez dessa mulher. Ela sabia que só um poderia ajudá-la e ela foi atrás desse socorro e ouviu do Senhor: Ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus poderia dizer a cada um de nós nessa manhã: grande é a tua fé, grande é a tua fé. E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Nada vos será impossível. Nada, nada. Nada vos será impossível. Mateus 17, 20. Se tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, pequenininha, Jesus vai falar para você: Ó meu filho, ó minha filha, grande é a tua fé. Você pode mover as montanhas pela fé, os montes pela fé. Hebreus capítulo 13, versículo 6, está escrito, Hebreus 6, 13, está escrito: Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Quem me poderá fazer o homem? Quem me poderá? O Senhor é meu auxílio, não temerei. O que Deus diz para Israel e aplica a nós também, como sem transgredir o contexto de Salmo, de Isaías 41, versículo 13, Isaías capítulo 41, versículo 13. Deus disse: Eis que te tomo pela mão direita e te digo: não temas, não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te ajudo. Você crê? Você, ao crer, a sua fé mesmo que tamanho do grão de mostarda. Deus diz: ó mulher, ó homem, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Um dos maiores erros que nós cometemos em nossos dias é ficarmos comparando a nossa fé uns com os outros. Deus é o nosso refúgio. Podemos sim, hoje, confiantemente afirmar que Ele é o nosso refúgio e podemos esperar por seu socorro. Deus não nos desprezará jamais. Às vezes ficamos sem entender os porquês de várias situações, mas o fato é, Deus sabe o melhor
e tem um propósito eterno para cada um das nossas vidas. Deus tem, Deus pode. Jeremias, em Lamentações 3, versículo 57, Jeremias disse: Senhor, no dia que eu aproximei de ti, eu invoquei o seu nome. Ele disse: no dia que eu invoquei o seu nome, o Senhor aproximou de mim. Lamentações 3, 57. Jeremias: Senhor, no dia que eu te invoquei, o Senhor aproximou de mim e me disseste: não temas, não tenha medo, não temas, não temas, não tenha medo, eu te ajudo. Está vendo? Uma fé extraordinária é alimentada com a palavra de Deus. Aí nós ouvimos essas promessas. E nós lembramos de Números 23, 19, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí nós cremos, alimentamos o nosso coração, alimentamos a nossa fé. A graça de Deus, ela nos faz nos mover de fé em fé. Nós não somos daqueles que retraem. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Pelo contrário, nós somos daqueles que perseveram. Versículo 36. Aqueles que vão adiante, nós somos homens e mulheres da fé. Da fé. E podemos ter uma fé extraordinária. Mesmo tendo vivido dias ruins, horas ruins, ou boas, ou não, podemos ter uma fé extraordinária neste momento, nessa semana, alimentada com a palavra de Deus. Nós a chegamos confiantemente diante do trono da graça, no nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes, e uma fé alimentada com a palavra de Deus nos faz nos tornar práticos em nossas ações e na nossa confiança naquele que pode fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. A fé extraordinária é uma fé extraordinária. Que não desiste, que persevera. Grande é a tua fé. Sejamos perfeitos, perseverantes. Confiemos inteiramente na graça de Deus. Nos movemos de fé em fé. Nós fomos justificados, sim. Nós fomos declarados justos diante do Senhor. Por causa do sangue de Jesus. E Paulo disse: o justo andará por fé. O autor de Hebreus 10, 37 escreveu 37, 38. E o meu justo viverá por fé. E aqui estamos nós hoje, vivendo pela fé. Tendo uma fé extraordinária. Uma fé que nos faz mover dia após dia, confiantemente, naquele que pode fazer o impossível tornar possível diante dos nossos olhos. Aquele pai falou para o filho: se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Qual foi a resposta de Jesus? Ao que lhe respondeu Jesus, versículo 23 de Marcos 9. Se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo, 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 tudo e tudo e tudo e tudo e tudo é possível ao que crê. Amém? O que você está considerando impossível na sua vida hoje? Tudo é possível ao que crê. Confie em Deus. Espere nele. Que Deus abençoe sua semana, os feriados dessa semana, que Deus possa abençoar você e sua família, que você possa mover de fé em fé. Porque a nossa fé agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Salmos 37, versículo 3 e versículo 4. Confia no Senhor, alimenta-te da palavra, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, no nome de Jesus.
Amém? Se você está nos assistindo hoje, à noite, durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora, é hoje. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você ouviu essa frase 1 milhão de vezes, mas ainda não tomou uma decisão no seu coração. Você ainda sente um vazio, você ainda não tem certeza de vida eterna. Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Será salvo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, Efésios 2:8. Se você ainda não tem certeza, não deixe para amanhã. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De alto, na cruz do Calvário, o sangue derramado uma única vez por toda a eternidade. Ele ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai, de onde intercede por nós. E um dia, muito em breve, ele voltará para nos buscar. Então, se você ainda não tem certeza, ore comigo agora. Se não tem certeza da sua salvação, ora comigo agora. Onde você está e como você está, fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor pagou um preço alto por mim, o sangue na cruz. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu salvador pessoal. Entra no meu coração, me salve, me faz uma nova pessoa, me dê um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança, me dê a certeza de vida eterna. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu salvador pessoal. Em teu nome eu oro, agradeço por tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5,17. Nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, por favor, entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Ali, pastor, no privado, orei contigo, recebendo Jesus como Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos em frente, de fé em fé. Porque pela graça de Deus, vamos prevalecer no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma semana abençoada no nome glorioso de Jesus. Amém.